Mesmo os mais ousados e bravos entre nós certamente saberão que não há lugar mais perigoso na Terra do que o Triângulo das Bermudas. Este é talvez o lar da maioria dos desaparecimentos em qualquer lugar. E quase todos eles são completamente inexplicados. Então vamos tentar encontrar algumas respostas de um naufrágio de 95 anos a um pequeno avião que está desaparecendo. Vamos dar uma olhada nos 15 desaparecimentos mais estranhos no Triângulo das Bermudas. 15 USS Cotopaxi. O que aconteceu ao USS Cotopaxi em 1925? Este navio a vapor e todos os 32 membros da tripulação a bordo desapareceram sem explicação, e o mistério permaneceu por décadas até que sim, este navio do Triângulo das Bermudas realmente reapareceu 90 anos depois. De acordo com a lenda local, em 1925, o navio partiu em sua rota normal entre Charleston, SC e Havana, carregando uma carga de Gol. Mas quando uma forte tempestade começou, o navio se viu bem no meio de um desastre ambiental devastador pelos próximos 95 anos. O mistério do banco traseiro, SS Total, permaneceria sem solução. Então um milagre: Michael Barnett avistou o navio naufragado a 35 milhas da costa de Street Augustine, FL. Infelizmente, levaria os próximos 15 anos para confirmar com certeza que este era realmente o Cotopaxi com o trabalho árduo de Barnett e uma equipe de trabalhadores. Esmague o botão de inscrição e clique no sino de notificação agora mesmo, ou esta centopeia rastejará em seu rosto quando você estiver dormindo. Número 14. Pequeno avião familiar. Você pensaria que qualquer bom violento saberia não voar para o Triângulo das Bermudas. Pelo visto. Mas estou errado, porque as pessoas continuam a voar diretamente para o Triângulo aparentemente sem medo. Como esta família que desapareceu em 2017. Um pequeno avião desapareceu misteriosamente do radar enquanto sobrevoava o Triângulo das Bermudas. Aquele avião transportava 2 adultos e 2 crianças pequenas, nenhum dos quais foi encontrado após o incidente em que Blaine estava no meio do voo de Porto Rico para a Flórida Central. Mas ele desapareceu dos radares de tráfego aéreo apenas 3 horas após o início do voo, aparentemente sem explicação alguma. No entanto, especialistas em recuperação encontraram destroços e partes da culpa a 15 milhas a leste de Eleuthera, nas Bahamas, sugerindo que o pior aconteceu. Como sempre, o triângulo silenciado livre vence a luta. Como os pilotos sem noção, o mais curioso é que um porta-voz da Guarda Costeira destacou que não havia condições climáticas adversas na época. Portanto, sem tempestade, sem ventos violentos, não chova. O que poderia ter derrubado o avião? E nunca saberemos, mas podemos especular descontroladamente sobre qualquer coisa de alienígenas também. A rachadura, porque não acho que a rachadura em teoria receba atenção suficiente. 13. Quero odeir em ponto navios fantasmas há muito fazem para histórias de fantasmas populares, mas em 2021, não estamos todos vivendo em uma história de fantasmas. E B. Quero odeirem é uma anomalia inexplicada de final real. O que aconteceu? Não sabemos, mas estou animado em ouvir as teorias de que Carol 8 de Erin era um atirador comercial de 5 mastros, que em 1921 foi encontrado encalhado na costa do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte. Mas como ou por quê? Essa é a parte que ninguém conhece realmente em nosso mundo moderno. O Quero Odeirem é um dos mais escritos sobre os mistérios marítimos de todos os tempos, e parece que ninguém tem uma explicação. Pelo que aconteceu, alguns afirmaram que o navio desapareceu após se aventurar no Triângulo das Bermudas. No entanto, outros insistem que foi vítima de pirataria ou apenas um rim direto. Então, qual é a verdade? Quem diabos sabe neste momento a falta de informações sobre o Quero? Um deles torna impossível até mesmo nos levar. Brincando com o que poderia ter acontecido além da pirataria do Triângulo das Bermudas ou alienígenas, obviamente, e quando se trata de desaparecimentos marítimos, isso geralmente pode ser explicado por uma dessas 3 coisas. 12. USS Cyclops. Alguns dos maiores mistérios marítimos datam de mais de um século.
Muitos deles ocorreram mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Um desses mistérios, o USS Cyclops, permanece totalmente inexplicado e pode nem ter existido. Pelo que sabemos. Na verdade, ele existia. O USS Cyclops foi o segundo de 4 aceleradores de vidro produzidos para a Marinha da US no início do século XX. Mas em algum momento depois de 4 de março de 1918, o navio desapareceu misteriosamente com 309 tripulantes e passageiros a bordo. Até hoje, é considerada a maior perda de vidas em essa história naval, não diretamente envolvida em combate, mas de acordo com os alemães o navio nunca existiu. Veja, a Marinha dos Estados Unidos acredita que o navio provavelmente foi capturado ou afundado por um navio alemão, mas por autoridade alemã. Birdis da época e desde então alegaram total ignorância, e infelizmente não há muito que se possa fazer para desmascarar as reivindicações. De acordo com a história naval do Comando do Patrimônio, o desaparecimento do USS Cyclops pode ser facilmente explicado. Provavelmente afundou em uma tempestade inesperada, mas não há como sabermos. O que significa que você pode fazer qualquer golpe selvagem. Você quer alienígenas, sem-teto, mágicos, bruxos vão para a cidade. Número 11 Ellen Austin. Em dezembro de 1880, o Ellen Austin Ship deixou Liverpool com destino a Nova York, transportando todos os passageiros que esperavam se mudar definitivamente para os Estados Unidos. Pelo que sabemos daqui, no entanto, a lenda se torna algo totalmente diferente. Espero que goste de histórias de fantasmas. Por semanas, o Capitão Griffin e seu navio atravessaram o Oceano Atlântico antes de pegar um atalho direto para a Vassoura. Você faz um triângulo, mas Griffin e sua tripulação encontraram um estranho e silencioso veleiro, acreditando que era uma armadilha. Griffin evitou se aproximar do navio por 2 dias inteiros antes de decidir que não havia risco. A bordo daquele barco misterioso, a tripulação encontrou muita carga preciosa, mas absolutamente nenhuma tripulação pressentindo uma oportunidade de lucro. Griffin encarregou sua tripulação de levar esses pequenos navios para Nova York. Infelizmente, uma tempestade fez com que os 2 barcos se separassem e todos nós podemos adivinhar o que aconteceu a seguir quando o tempo acabou. Esclarecido, o Capitão Griffin conseguiu realocar este pequeno barco, mas quando ele chamou sua tripulação, não houve resposta para o que aconteceu com o bebê perguntando. Ninguém sabe, mas a resposta óbvia são piratas fantasmas, obviamente. Número 10. Voo 19. A história está repleta de incidentes misteriosos e inexplicáveis no ar e enterrada entre eles. Você encontrará o mistério do voo 19 e um grupo de 5 bombardeiros torpedeiros da General Motors Eastern Aircraft Division também Avenger que desapareceram. Ele lançou sobre os belos triângulos em 5 de dezembro de 1945. Esses 5 aviões estavam participando de um voo de treinamento de navegação sobre a água da Marinha dos Estados Unidos, mas logo o controle aéreo se viu em uma situação de pesadelo, perdendo totalmente o contato com as lâminas e, infelizmente, não há final feliz para a história. Bem, 14 aviadores no voo. Ou perdidos como dignos. 13 membros da tripulação do Marte. A PM Marine está sendo enviada para localizá-los, apesar de muitas investigações e das décadas desde a verdadeira causa do desaparecimento dos voos, permanece um mistério total. Um mistério que talvez nunca possamos entender totalmente, de acordo com oficiais. Talvez os investigadores por causa do incidente permaneçam totalmente desconhecidos, o que só pode significar que existe algum tipo de criatura mitológica à espreita no Triângulo da Bermuda, derrubando todo e qualquer veículo que passar por ele. Sinto muito, céticos, mas é a única explicação. 9. Douglas C-54 Skimaster. No Douglas C-54 Skimaster é muito mais do que apenas um nome que soa legal. Este é um avião com uma história incrível, e o mais intrigante é uma história que ainda não foi totalmente explicada ou mesmo ligeiramente. Explicado em julho de 1947,
O C-54 G-40 5519 da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos caiu no Oceano Atlântico a 294 milhas da costa da Flórida. Você adivinhou no Triângulo Marrom de Buda. O incidente foi causado pela turbulência de uma tempestade próxima, não aquela ocorrência incomum. Seu triângulo de sobra moral em todos os 6 tripulantes e bordo infelizmente perderam suas vidas neste incidente, mas isso está longe do fim. Em 1950, o AC-54D operado pela Força Aérea US desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, nenhum vestígio da aeronave ou daqueles a bordo foi encontrado. O mistério permanece completamente não resolvido e improvável que algum dia seja descoberto neste ponto. Se você não está convencido de que os arquivos X foram baseados na realidade, isso deve ser o que o faz pensar. Talvez o mistério Douglas C-54 Skimaster provavelmente nunca será explicado em nossas vidas, mas eu quero acreditar para ver o que fiz lá. Uma pequena piada para você. Cabeças de moldagem e ventiladores de Scully número 8C19. A essa altura, você deve começar a ver um modelo de aeronave projetado e usado pelos militares. Tende a ser uma espécie de aposta quando você está a bordo. Não há garantia de que ela estará ganhando em casa, e para piorar, ninguém saberá. Em junho de 1965, um Fly Shield C-119 Flying Boxcar estava participando de uma missão da Força Aérea dos Estados Unidos quando o pior aconteceu. Sim, junta. O avião desapareceu sem deixar rastros. Sua última chamada do avião veio logo no norte das Bahamas. Sim, é o Triângulo das Bermudas. Mas este pode ser um caso em que sabemos o destino final do navio, porque apenas um mês depois, em julho de 1965, destroços do avião chegaram à praia de Goldrock, à costa da ilha Clins. Então acho que mais uma vez a lição aqui é sobre os perigos de entrar a bordo de um avião militar que está passando perto ou pior ainda pelo Triângulo das Bermudas. Nesse ponto, você está apenas assumindo o controle da sua vida. Se você não acredita em fantasmas ou histórias de terror, é o seu não precisamos de um triângulo, caso em que, sim, provavelmente não notarei. 7. SS Marine Sulphur Queen em fevereiro de 1963 no Marine Sulphur Queen, partiu de Beaumont, TX, com uma carga de mais de 15 mil toneladas de enxofre. Mas quando o navio passou pelo Triângulo das Bermudas, tudo correu. Ou, esperançosamente, terrivelmente errado da forma mais previsível. O SS Marine Sulphur Queen provavelmente não era o tipo de navio que deveria estar navegando. E isso é algo que até mesmo a costa dos Estados Unidos a guarda mais tarde admitiu que este navio não era seguro e absolutamente não estava em condições de navegar. Com a guarda costeira até dizendo que esse navio nunca deveria ter navegado. Aparentemente, a rainha do enxofre entrou no intenso clima do Triângulo das Bermudas e se viu em um mar agitado, com ondas atingindo os impensáveis 5 metros de altura. Simplesmente não havia como a rainha Sulphur pudesse ter sobrevivido contra tais forças naturais, uma conclusão que a guarda costeira confirmou em sua investigação. O navio, suporte, design e manutenção. Portanto, acho que este é um dos raros casos em que sabemos exatamente o que aconteceu no Triângulo, e tudo se resume a um erro humano clássico. Sou mais forte que a natureza. Acho que não, amigo. Então é isso, galera, já vai se inscrevendo e deixando o seu like para não perder vídeos como esse, e até o próximo e estarei marcando quem comentar.